Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa TV Monteiro. Dessa vez, falando sobre a importância da educação física na escola, na prevenção da obesidade infanto-juvenil. Estamos com a professora e coordenadora da Educação Física e dos Esportes da Escola Monteiro Lobato, Cláudia Virgínia Moura, que veio conversar um pouco conosco sobre o tema. Olá, Virgínia. Olá. O que é que você poderia nos falar, sobre essa questão da preocupação existente hoje com a obesidade infanto-juvenil? Bem, nós escolhemos esse tema para trazer para a comunidade escolar, porque nós temos hoje a obesidade como uma epidemia mundial. Nós temos hoje no Brasil, na última pesquisa, 22% do público entre crianças e adolescentes com obesidade, um índice altíssimo. Em 2010 isso chegava em torno de 14%. Então hoje, senhores pais, principalmente, o que é importante é que a percepção desse quadro de obesidade é um tanto tardia, porque a gente tem uma cultura de que o bebê fofinho, ele é muito lindo, de que quando ele crescer, ele perde esse peso. E na realidade, na prática, isso não funciona bem assim. Então, nós hoje estamos vivendo uma sociedade obesogênica, onde tudo leva a esse quadro. Nós temos na cidade de Maceió um índice de 93,5% de sedentarismo. Isso é um índice altíssimo, foi uma pesquisa datada de 2017, publicada na revista médica brasileira, e é um índice muito alto. E a gente também tem em Maceió, na população geral, 55,4% de pessoas com excesso de peso. Então, isso é um alto índice que precisa ser combatido desde já. Principalmente quando a gente leva em consideração que a criança que tem um dos pais obeso, ela tem 40% de chance de se tornar um adulto obeso. Quando ela tem os dois pais obesos, esse valor dobra, ela vai para 80% de chance. A criança em torno de até 10 anos. Quando a gente refere-se ao adolescente, essa relação ela deixa de ser com os pais e passa a ser com o próprio peso corporal dele. Então, o adolescente obeso, ele vai provavelmente se tornar um adulto obeso com 52% dessa possibilidade. E o que é mais grave, ele aumenta em 2 vezes o risco de ter doenças coronarianas. Então, é um quadro que a gente precisa, enquanto educadores, diante da educação física na escola, enquanto pais, nas práticas e hábitos diários, fazer uma intervenção imediatamente. E, professora Virgínia, quais os principais fatores que levam à obesidade? Então, Ivana, a obesidade ela é uma doença multifatorial, como eu falei anteriormente. Ela tem diversas fontes responsáveis por isso, E o principal fator nessa idade, ele está diretamente ligado aos hábitos familiares. Então, a gente tende a dizer, a criança e o adolescente é obeso porque os pais são obesos e, naturalmente, ela tem uma predisposição genética a ser obeso. E a gente sabe que esse não é o principal fator. O principal fator são os hábitos que a família tem e que, em decorrência disso, a criança adquire também. Então, por exemplo, as questões alimentares. Há o desmame muito precoce hoje em dia. Com o desmame, naturalmente, há a introdução de alimentos hipercalóricos com alto índice de açúcar, alto índice de sódio, de gordura hidrogenada, que naturalmente modifica o paladar da criança. Então, a criança sai do leite materno para um brigadeiro, para um chocolate, para um refrigerante, ou um suco doce, um biscoito, Quando a gente vai precisar dessa mudança na vida mais à frente, para poder conseguir o equilíbrio energético, a gente vai ter dificuldade de fazer essa intervenção, porque o paladar dela já está modificado. Então, o que acontece? Para você ter uma noção, a gente em 3 biscoitos recheados ou num pacote de batata pequena, a gente tem 160 calorias. Para você processar e gastar esse valor, você precisa de 1 hora e 15 minutos de caminhada moderada. Então, a balança não vai fechar. Você leva o seu filho no McDonald's, precisa levar uma vez ou outra, lógico, mas um lanche simples de fast food, um refrigerante com o cheeseburger, batata pequena e a sobremesa, tem 2.200 calorias. Quanto tempo e o que é que a gente vai precisar fazer para poder chegar nesse equilíbrio
e compensar esse consumo desse tipo de alimento, né? Então, essa parte do alimento a gente, enquanto escola, entra como orientação, mas parte da relação e dos hábitos da família. Com relação à questão da atividade física, que é o que a gente vai se prender, porque é o nosso foco principal, né? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que para uma criança e adolescente ser considerado ativo, ele precisa ter no mínimo 1 hora dia de atividade. Para nós adultos, se fecha em 150 minutos semanais. Mas para a criança precisa ser 1 hora por dia, né? E aí, atividades normalmente de moderada a vigorosa. E além dessa atividade, o que é preconizado é que a gente tem que afastar completamente, ou o máximo que a gente puder, a criança do comportamento sedentário, que é como a literatura trata hoje, não é mais o sedentarismo. Então, comportamento sedentário é todo o seu comportamento durante o seu dia. É se você passa muito tempo sentado, se o seu trabalho permite que você fique sentado, ou se o seu trabalho permite que você se desloque com maior facilidade, no maior tempo possível. Então, daí, o que é que se orienta? No máximo 2 horas de comportamento sedentário com relação à criança. Se você avaliar a dificuldade que nós temos de tirar os aparelhos eletrônicos, e especialmente celular de criança, isso fica uma matemática meio complexa. Então, o que é que a gente orienta? Acrescenta o tempo em atividade. Porque a luta contra o celular, a luta contra os jogos, é uma luta meio desleal, embora a gente precise fechar a posição, mas a gente sabe que é uma proposta dificultosa com essa faixa etária. Diante dessa realidade preocupante, professora Virgínia, o que representam as aulas de educação física na escola? Então, essa foi a proposta de trazermos esse tema para os pais, especialmente, e para a sociedade de forma geral. A educação física, como disciplina curricular obrigatória, ela tem uma carga horária de 2 horas semanais. Se você considerar que a criança precisa ter 7 horas de atividade, você, com a disciplina de educação física, você já incorpora 2 horas desse tempo obrigatório. Ao mesmo tempo que, nas aulas de educação física, o professor vai incutir na criança essa questão do hábito de vida saudável. Ele vai, além de proporcionar essa prática das atividades, fazer as orientações dos procedimentos, do que vale a pena, do que não vale a pena, da aquisição desse hábito, da prática da atividade física, né, que a gente sabe que quando a gente adquire um hábito, quanto mais cedo a gente adquire, mais difícil a gente desfazê-lo. Então, você acaba se apropriando dele, né? E diante dos conteúdos da educação física escolar, que são as danças, os jogos, as ginásticas e os esportes e as lutas, a criança vai ter uma vasta gama de experiências vivenciadas a partir dali, optar pelo que ela quer ou não fazer, né? Além do que, ela vai estar vivenciando de forma lúdica, porém planejada. Ela não está ali, como muita gente pensa, só brincando. Existe uma intencionalidade. Existe uma intencionalidade, existe uma organização, existe um planejamento prévio para que aquilo aconteça, né? Para que você tenha noção que tá na escola, mas que para o público que está nos assistindo tenha percepção disso. Maceió tem, como eu falei anteriormente, tem um índice de 93,5% de sedentarismo nesse público. Na nossa escola, nós temos 63,3% dos alunos em idade da prática de esportes, que extrapola o horário da educação física, é no horário contrário, praticando atividade física dentro da escola. Então, além dele poder escolher na educação física o que ele vai fazer depois, as aulas de educação física vai dar para ele possibilidades de, nos momentos de lazer, no momento em que ele estiver fora do âmbito da aula, ou no pátio, em qualquer outro espaço, construir as suas próprias atividades a partir das vivências que eles tiveram na aula de educação física. Por isso, a educação física escolar, ela é fundamental no combate à obesidade infanto-juvenil. Vamos assistir agora a um vídeo que registrou alguns momentos de aula de educação física na Escola Monteiro Lobato, para a professora Cláudia Virgínia poder comentar um pouco conosco sobre isso.
Nesse vídeo são crianças do segundo ano do ensino fundamental, não é isso? Isso. Então, é o que eu quero que o público observe. As crianças estão em movimento o tempo inteiro, tá? São atividades que, para a criança, ela está apenas brincando. Para nós, formadores, né, profissionais da educação física, a criança está executando, além da atividade lúdica, que é o que vai fazê-la adquirir o hábito saudável, ela está trabalhando as questões das capacidades físicas. Que, inclusive, Ivana, é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que nessas idades iniciais a criança trabalha as atividades motoras de formas coordenativas, né? Para nós da educação física é o que a gente chama de as capacidades manipulativas, locomotoras e estabilizadoras. Bom, nesse contexto aí a gente já parte para o que eu iria explicar posteriormente, que são as atividades com movimentos resistidos. Observe que a criança está em atividade com movimentos de força o tempo inteiro. Então a gente não precisa da carga, a gente não precisa das anilhas do peso e nem é indicado para trabalhar nessa faixa etária diretamente com esse tipo de equipamento. Veja a força que a criança está precisando utilizar para poder conseguir retirar o amigo do lugar. Ó. Quando ela termina uma aula dessa, ela está toda dolorida. Aí nós temos uma atividade do quarto ano do ensino fundamental, onde a gente muda o conteúdo da prática da educação física. A gente entra no conteúdo esportes. Mas se você observar, os alunos continuam com as mesmas capacidades físicas sendo desenvolvidas. Então eles estão em movimento o tempo todo, que é a atividade cíclica. Daí nessa aula ele está vivenciando o futsal, mas nós temos as vivências das demais modalidades coletivas nessa faixa etária. Como eu disse para você anteriormente, ele se apropria desse conhecimento para posteriormente escolher o que é que ele faz, o que mais lhe atrai com uma atividade física. Professora Virgínia, quando você se refere à sociedade obesogênica, do que se trata isso? Então, a sociedade obesogênica é um termo que usa na literatura, na ciência, que ele trata de que nós estamos num ambiente hoje que tudo contribui para a gente ter uma sociedade com um alto índice de obesidade. Então, nós temos alimentos com alto índice de açúcar, de sódio, de gordura, como eu tratei anteriormente. Nós temos pais que têm um horário de vida muito atribulado, que não conseguem fazer as refeições com os filhos. Então, normalmente, uma coisa é você estar sentado à mesa e a refeição está partilhada e foi planejada de forma organizada. Outra coisa é a criança que chega em casa na hora que ela chega e você não tem um controle de se ela vai se alimentar adequadamente, de se ela vai
comer o que está planejado ou se ela vai no armário pegar o achocolatado ou o salgado, que é mais fácil. Né? Nós temos a violência urbana como um fator determinante também da sociedade obesogênica. Então, o que na nossa faixa etária a gente subia escada, ou melhor, desculpa, a gente subia a árvore, a gente ia para a rua jogar bola. Nós hoje não conseguimos deixar nossos filhos fazer isso, né? A não ser quando tem a segurança dos condomínios fechados, que quando a gente vai avaliar, o percentual é muito pequeno diante da sociedade de forma geral. E principalmente, Ivana, o que a gente tem hoje de maior dificultor, que foi o que a gente tratou anteriormente, é o uso abusivo da tecnologia diante dessa faixa etária. Né? Inclusive tem até um vídeo, que eu não sei o nome ao certo, onde o pai, estão todos os filhos dentro de casa utilizando o celular, todo mundo conversando via celular, e ele chega e recolhe o celular de todo mundo, bota os filhos para a parte externa da casa e fecha a porta. E lá no espaço tem um lago pequeno, tem pedras, e ele fica de casa esperando, jogue pelo menos uma pedra um no outro, para que haja um movimento. Coisa, né? E as crianças ficam sem ação. Daqui a pouco ele tem um alívio que elas começam a jogar pedra no lago. Então, é o estímulo que leva à ação. Né? E que práticas de política pública poderiam interferir nesse quadro? Então, nós já temos no governo algumas práticas de realização da prevenção da obesidade, mas elas estão muito centralizadas nos grandes polos. Né? O governo hoje tem um acordo com as indústrias de redução dos açúcares dos alimentos. Para você ter uma ideia, foi tirado 14 mil toneladas de sódio de uma quantidade imensa de alimentos direcionadas para esse público. Como eu falei, a construção de espaços públicos com professores orientados no lugar. Aqui em Maceió nós temos em alguns bairros, uns centros que têm atividades para a população adulta, tá? Mas para a população infantil, pelo menos não é do meu conhecimento. E a construção de parques que incentivem a questão da prática de modalidades esportivas. No Brasil inteiro tem 4 mil polos. Se você for considerar o tamanho do Brasil e a disponibilidade desses espaços para essas ações, ele é muito insuficiente. E você falando da questão dos valores calóricos e tudo mais, o que é que significa esse balanço energético para esse público infanto-juvenil? Então, balanço energético é o equilíbrio que nós precisamos ter entre o que nós consumimos de energia através dos alimentos e o que nós gastamos. Então, onde a gente gasta energia? A gente gasta energia no nosso metabolismo para poder manter as nossas atividades vitais, inclusive até dormindo. Né? A gente gasta energia para armazenar e metabolizar os alimentos. E a gente gasta energia nas atividades físicas e no trabalho. Dependendo do tipo do trabalho, você vai ter uma intensidade maior ou menor de gasto calórico. Então, o que é o equilíbrio energético? É quando eu consumo muito mais do que eu gasto, eu tenho um equilíbrio energético positivo, o que vai contribuir substancialmente para o meu ganho de peso. Quando eu gasto mais do que eu consumo, eu vou ter um equilíbrio energético negativo, que é o que vai me manter no peso ou me fazer ter a perda de peso, que é essa intervenção que precisa ser feita imediata nesse público infantil. Existe no nosso país algum órgão que normatize a questão da prática da educação física na infância? Então, nós temos a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem um manual direcionado para essa questão da obesidade infantil e que ela dá algumas sugestões de que, primeiramente, a gente tem que sentar e conversar com a criança que tem a idade disso e respeitar o que ela tem prazer em executar como atividade física. Na medida que eu pego uma criança que não gosta de praticar basquete, que foi o que eu joguei a vida toda, e aí eu faço com que ele vá jogar basquete, porque ele é meu filho, ele pode criar uma aversão à atividade física, e a partir daí eu não vou fazer o que eu não gosto e constituir na atividade física um fator negativo. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria também orienta que, durante a aula de educação física nas escolas, 50% do tempo a criança tem que estar em atividade. Então é uma demanda
grande. E que, lógico, que o nosso objetivo é aumentar esse tempo de 50%, esse percentual de 50%. Daí ela sugere que, nas crianças de 0 a 2 anos, as que já conseguem correr, que já conseguem andar, se mantém em atividade durante 180 minutos dia. Não é atividade planejada com o professor de educação física orientando. É uma atividade de movimento. Então, quando a gente vê, meu Deus do céu, meu filho está saltando do sofá, deixa o seu filho saltar do sofá. É assustador, mas deixa ele saltar, deixa ele correr no meio da casa e arranje as formas de proteger os ambientes. Lógico, você não vai deixar ele meter a testa na quina da mesa. E também para esse público de 0 a 2 anos, tempo nenhum de acesso à tela, que a gente não vê, né? Que no final das contas a gente não vê. Para o público de 3 a 5 anos, a gente também tem, a sociedade também dá a orientação de 180 minutos de atividades, mais direcionado para as atividades coordenativas, né, que é o que eu falei anteriormente, as manipulações, locomoções e estabilizações, tá? E em atividade mais ativa do que a criança de 0 a 2 anos. No máximo, 2 horas de acesso à tecnologia por dia. De 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos. De 6 a 19 anos, como vai entrar maior quantidade de atividades acadêmicas, inclusive, esse tempo ele sai de 180 para 60 minutos diário. Lógico que, se eu tenho uma criança que faz 60 minutos de atividade física diária e eu tenho uma que faz 120, aquela de 120, ela vai estar uma criança muito mais saudável. Conforme eu vou aumentando esse tempo, ela, além de saudável, ela vai ter um condicionamento físico melhor. Consequentemente, uma condição de vida melhor. Para esse público, determina-se atividade de moderada a vigorosa, que são atividades já mais intensas, né? E além das 2 horas, né, de televisão, que seriam as horas de lazer, a gente não contabiliza nessas horas a parte com as atividades acadêmicas, de pesquisas, de estudo, de acesso à informação. Mas aí é o que a gente conversou. Se eu tenho a dificuldade de controlar a tecnologia, eu vou precisar compor isso com o exercício. Sempre de forma lúdica, de forma prazerosa, para que isso seja uma constante na vida da criança. A gente agradece a professora Virgínia pela presença, pelos esclarecimentos, né, que na atual conjuntura a gente está vivendo realmente um momento preocupante, no sentido de uma quantidade cada vez maior de crianças e adolescentes obesos. Então, muito obrigada pela sua participação. E a partir de agora nós vamos assistir alguns vídeos de eventos recentes que aconteceram na Escola Monteiro Lobato. Muito felizes por entregarmos certificados e medalhas aos nossos 29 alunos premiados na OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Essas premiações refletem o empenho e dedicação dos alunos e a parceria dos familiares na busca do conhecimento. Nossos parabéns a todos os medalhistas. Nossos parabéns aos medalhistas na Olimpíada Nacional de Ciências. Ficamos muito orgulhosos de sua conquista. Em 2020, manteremos nossa parceria com Systemic Bilingual. Venham vocês também conhecer o jeito Monteiro de ser e aprender a pensar também em inglês. A Era dos Dinossauros. Esse foi o tema dos seminários e exposições dos alunos dos 5º anos do turno da manhã. Neste dia, os alunos tiveram a oportunidade de apresentar para os pais e colegas de várias turmas as características, evolução e a extinção dos gigantes que dominaram os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo.
ficamos então com o registro dos pais, prestigiando seus filhos e dos colegas, podendo aprender um pouco mais sobre um tema que desperta tanta curiosidade em nossos alunos. Os alunos do Jardins 2, da nossa educação infantil, tiveram a oportunidade de ir até a ABB e conhecer no local o manguezal. Numa visita que faz parte do nosso projeto Ecossistema Manguezal, eles tiveram uma visita guiada do biólogo Fabrício e puderam entrar em contato com a natureza, com a fauna e a flora do local. Aprender ainda mais, questionar e aproveitar também o espaço para momentos bem gostosos de interação e brincadeiras. Então é isso, muito obrigada pela audiência de vocês, agradecendo mais uma vez a professora Cláudia Virgínia pela presença e pelos esclarecimentos referentes à importância da educação física na escola, e até a próxima edição.